Olá, muito bom estar mais uma vez aqui nesse especial de Páscoa, eu creio, da Rádio Novo Tempo. Deus continue abençoando você, meu amigo querido, que está agora ouvindo ou mesmo através da internet também assistindo, né? Esse momento nosso tão especial aqui, quando nós juntos como uma família Novo Tempo, pensamos no amor de Cristo, em seu sacrifício em nosso lugar. Deus abençoe você onde quer que você esteja aí, pelo Brasil, pelo mundo, e que Deus abençoe meus amigos aqui do estúdio, todos que trabalham na Rádio Novo Tempo, para que esse grupo de comunicação continue sendo, sim, uma voz de esperança. Por falar em esperança e em esperar não é uma coisa legal não é? Geralmente a gente não gosta de esperar. E tem umas esperas assim que são demoradas, tornam-se monótonas, cansativas. Esperar não é bom, esperar de modo geral assim não é agradável. Mas eu tenho aprendido que, pensando no sentido espiritual, a gente tem que aprender a esperar com esperança. Enquanto a espera é passiva, monótona, cansativa, a esperança é ativa, é dinâmica, é criativa. O povo de Deus precisa aprender a esperar com esperança. Você se lembra quando Jesus morreu na sexta-feira à tarde? Foi sepultado ainda antes do pôr do sol da sexta-feira, mas ele ressuscitou somente na madrugada de domingo. Então houve um período aí entre a morte e a ressurreição, um tempo de espera que foi muito difícil para os apóstolos. Vamos acompanhar então um pouco desse momento dramático vivido pelos filhos de Deus no passado. Havia um homem chamado José, rico, natural de Arimateia, também discípulo de Jesus, importante membro do Sinédrio. O Sinédrio era um tipo de senado da mais alta corte judaica para tratar de assuntos civis e religiosos. Ele corajosamente foi conversar com Pilatos. Vamos imaginar essa conversa entre eles? Muito bem, José. Quer dizer que você deseja que eu entregue o corpo de Jesus a você? Sim, Pilatos. É o meu pedido. Eu tenho um sepulcro aqui em Jerusalém, perto de onde ocorreu a crucificação. Peço permissão para retirar o corpo de Jesus e colocá-lo lá. Centurião? Pois não, senhor. Jesus está morto, centurião? Está, senhor. Ele está morto. José de Arimateia, como Jesus está realmente morto, não vejo problemas. Está autorizado. A narrativa do livro de João 19, 41, 42, nos conta que no lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado ia começar. Amigo José de Arimateia, que bom que você conseguiu a autorização de Pilatos para colocar o corpo de Jesus no sepulcro. Se não fosse assim, ele seria levado por esses soldados romanos insensíveis e sepultado num local para criminosos. Não poderíamos deixar isso acontecer. A gente precisava tentar. E graças a Deus deu tudo certo. Eu e Nicodemos vamos levar o corpo dele para lá. Vamos, me ajude a tirá-lo desse madeiro. Você é um homem com muitos recursos, influente, mas acima de tudo, você é um homem muito honrado, José. Cedeu o sepulcro novo, cavado na rocha que você fez para si. É uma honra, meu amigo, colocar Jesus lá. Vamos envolver o mestre num lençol de linho. Vamos, com cuidado. Isso, cuidado. Vamos retirá-lo com reverência e delicadeza. O corpo dele está completamente machucado, dilacerado. Era sábado. Jesus descansou afinal na sepultura. Acabou aquele dia de vergonha e tortura. Ele dormia o sono da morte. Com a crucificação do Mestre, os discípulos estavam oprimidos pela tristeza, desorientados, frustrados. As cenas cruéis ligadas à morte de Jesus causaram naqueles seguidores desânimo. A fé deles estava abalada. O terror era tão grande
que eles não conseguiam se lembrar das palavras do próprio Jesus que havia dito que ressuscitaria. Conhece a passagem de Mateus 16, 21? Ela diz que Jesus, em certa ocasião, começou a explicar aos seus discípulos que seria necessário ir para Jerusalém. Meus amigos, eu preciso ir para Jerusalém. Nós vamos mesmo para lá, mestre? Sim, é necessário que eu vá para lá. Vou enfrentar muitas dificuldades. Vou sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles vão me matar, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Os discípulos estavam tão devastados com aquela crucificação que essa palavra do Mestre simplesmente foi apagada da mente deles. O medo cegava a consciência. Não conseguiam trazer à memória a explicação dada por Jesus. Com a morte de Cristo, morreu a esperança. Agora, reunidos em alguma casa daquela região, todos estavam visivelmente abalados, com os pensamentos atrapalhados. Como deve ter sido a conversa entre eles? Vamos imaginar? Pedro. Entre, Tomé. Então é assim, Pedro? Termina assim? Ele se foi? Todo esse tempo? Tudo que ele ensinou? Pedro, ele era o Messias. Tomé, estou confuso. Não sei pensar em mais nada. Apenas em minha falha. Eu falhei. Tomé, falhamos. Mas eu fui o pior de todos. Fui o primeiro a falar. O primeiro a errar. Pedro. Eu queria que Jesus estivesse aqui. Ele saberia o que dizer, o que fazer. E eu poderia pedir perdão. E se pudesse vê-lo só mais uma vez. Pode ser que hoje você esteja vivendo o pior momento da sua vida. Assim como os discípulos, o coração pulsa em dor e arrependimento. Talvez você esteja esperando um milagre que ainda não ocorreu e precisa esperar. Como tem sido a sua espera? O que você tem feito enquanto espera? Incrível, não é? O Senhor Jesus havia dito, conforme nós ouvimos repetidas vezes, que ele iria morrer, porém ao terceiro dia iria ressuscitar. Mas ainda assim os discípulos sofreram tanto, ficaram tão amedrontados, cheios de dúvidas, de preocupações, de temores. Oh, como nós seres humanos somos! E aliás, somos bem parecidinhos com eles, não é verdade? Outro dia, já faz um tempinho, durante a pandemia do coronavírus, confesso para você que eu estava assim muito triste e aflito. Naquele período assim que milhares de pessoas estavam morrendo todos os dias, aqui no Brasil, além de tantas outras pelo mundo. E eu havia perdido naqueles dias algumas pessoas queridas, não familiares assim diretos, mas alguns amigos, até mesmo pastores, colegas de ministério. E eu me lembro assim, com o coração pesaroso, triste. E de manhã, como sempre faço, eu estava lendo a minha Bíblia. E eu amo toda a Bíblia, mas os que acompanham as minhas mensagens com frequência sabem que eu gosto muito dos textos de João e de Paulo. E eu estava lendo nesse dia o Evangelho de João, capítulo 13. E eu quero agora mencionar o verso 7. Está escrito assim: Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Para quem Jesus disse essas palavras? Veja, vamos aqui compreender o contexto. Era noite de quinta-feira, véspera da morte de Jesus. Ele estava lavando os pés de cada um dos seus discípulos. O que na cultura judaica daqueles dias não era nada incomum. Os servos, empregados, escravos lavavam os pés dos seus senhores e dos seus convidados.
É claro que aqui há uma coisa inusitada. Quem está lavando os pés não é um servo, não é um escravo, é o próprio Senhor, o Mestre, é Jesus que está lavando os pés dos seus discípulos. E todos estão perplexos diante dessa atitude de Jesus, porque Jesus, está escrito aqui em João 13, ele pegou uma bacia quando estava ali comemorando a última Páscoa com seus discípulos e colocou água na bacia e pegou uma toalha e começou a lavar os pés de cada um deles. Quando chegou para lavar os pés de Pedro, Pedro disse assim: Senhor, o Senhor vai lavar meus pés? Como que dizendo, eu não estou entendendo. O Senhor é o Mestre, eu sou seu aluno, seu discípulo, como o Senhor pode lavar os meus pés? Nessa hora que Jesus disse a Pedro: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. A questão é que Cristo sabia que um dia Pedro iria se converter. Sim, Pedro iria, nas palavras de Jesus, nascer de novo. Experimentar um nascimento espiritual, uma conversão. E quando uma pessoa se converte, há uma mudança radical em sua mente, em sua compreensão de quem ela é, de o que é a vida, quem é Deus. Na cabeça de Pedro, naquela hora, Jesus estava sendo humilhado, mas na verdade Cristo estava apenas sendo humilde. Quando Jesus disse assim: o que eu faço você não entende agora, mas um dia você vai entender. É como se Cristo dissesse: Pedro, eu sei que um dia você vai compreender. Que grande aos olhos de Deus não é quem é servido, mas é quem serve. Um dia, filho, eu sei que você vai entender que eu não estou sendo humilhado, eu estou apenas sendo humilde. E a humildade é uma das virtudes mais lindas que um ser humano pode ter. É uma das características daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, cidadãos do reino de Deus. Pessoas que conhecem a Cristo, que amam a Cristo, tornam-se verdadeiramente humildes. O que eu faço, Pedro, você não entende, mas um dia você vai entender. Pedro entenderia que Jesus lavou os pés dos seus discípulos não foi apesar da sua grandeza, mas por causa dela. São as pessoas grandes que são humildes. São as humildes que são grandes. Bom, mas como eu disse, eu li essas palavras de Cristo ditas ali dirigidas a Pedro, no momento em que eu me sentia muito triste, no contexto aí das mortes por conta do coronavírus. E eu recebi essas palavras de Jesus como se fossem ditas para mim: Gilson, calma, muita calma nessa alma. O que eu faço você não entende agora, mas um dia você vai entender. Ei, quantas vezes, assim como os apóstolos, naquele sábado triste, quantas vezes nós também não entendemos certas coisas que Deus faz, ou certas coisas que Deus permite que aconteçam. Quantas vezes, por conta da nossa compreensão limitada e muitas vezes equivocada, nós consideramos Deus como sendo omisso, negligente, indiferente. O que eu faço, diz o Senhor a Pedro, você não entende agora, mas um dia você vai entender. O nosso conhecimento das verdades eternas hoje é limitado, mas um dia o nosso conhecimento será muito maior. E nós temos um conhecimento limitado porque nem tudo nos foi revelado, mas é um outro aspecto também. Há muitas coisas já reveladas pela palavra de Deus que a gente não conhece, porque muitas vezes a gente não estuda. E tem outras que a gente até conhece, mas não compreende. E esse foi o caso dos discípulos, dos apóstolos de Cristo. Eles conheciam a profecia de que o Messias iria morrer e ressuscitar, mas eles tinham dificuldade de compreender essa profecia, porque veja, ao longo dos séculos, os judeus foram nutrindo o pensamento de que o Messias seria um rei soberano, que libertaria Israel dos seus inimigos, dos romanos que estavam exercendo opressão sobre eles já há muito tempo. Eles não compreendiam o fato de que primeiro o Messias seria um servo sofredor, para depois ser glorioso, ser triunfante. Então, por mais que Cristo tenha dito antes de sua morte que ele iria morrer e ressuscitar, os discípulos tinham dificuldade de compreender, porque na cabeça deles, Jesus iria em algum momento reagir
a maldade que lhe faziam, iria se colocar como rei poderoso e soberano, iria libertar-se dos seus inimigos e libertar todos os seus amigos, todo o seu povo, e estabelecer já naquele momento o seu reino glorioso. Eu quero compartilhar mais um texto. Está aqui bem pertinho também. Evangelho de João, agora no capítulo 16, a partir do verso 20. O contexto é o mesmo. Noite de quinta-feira, véspera da morte de Cristo, ele está se despedindo dos seus discípulos. E ele está dando suas últimas orientações, procurando confortar e instruir os seus discípulos. Mas, como eu disse, o coração deles está confuso. Eles têm dificuldade de compreender as orientações que Jesus está dando. Inclusive aqui, no Evangelho de João, capítulo 13, até o verso 16, é que Jesus apresenta aos discípulos o Espírito Santo. Ele diz, olha, eu vou morrer, ressuscitar, voltar para o Pai, mas o Consolador virá, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele fará com que vocês se lembrem de todas as coisas que eu lhes ensinei. Ele guiará vocês a toda a verdade. O Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Foi naquele momento ali que Jesus apresentou o Espírito Santo aos apóstolos. O Espírito Santo que daria continuidade ao ministério de Cristo. O Espírito Santo queria conduzir a sua igreja para cumprir a missão de anunciar o Evangelho ao mundo. Nesse contexto, veja que palavras lindas. João capítulo 16, no verso 20, está escrito assim: em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Uau, que coisa linda! Veja, Jesus disse, eu repito, em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Quando Cristo diz assim, vocês vão chorar e se lamentar, ele está se referindo ao fato de que ele iria morrer, logo seria preso e seria injustamente julgado e condenado e então seria levado para a cruz, iria para o Calvário e morreria. Ei, eu digo a vocês com toda sinceridade, vocês vão chorar e lamentar, mas o mundo, disse Cristo, se alegrará. Porque Jesus sabia que com sua morte muitos se alegrariam mesmo. Comemorariam a morte de Cristo, especialmente os seus inimigos, os líderes de Israel. E aí Jesus diz, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Se antes Cristo fala de sua morte, que traria lamento e tristeza aos apóstolos, agora Jesus está evidentemente profetizando a respeito de sua ressurreição. Por isso que ele diz assim, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E não foi exatamente isso que aconteceu? Quando Cristo morreu, como nós vimos hoje, os apóstolos se apavoraram, ficaram desesperados, tristes, confusos, presos. Dentro ali de 4 paredes, portas trancadas, com medo. Porque eles tinham dificuldade de compreender a mensagem que Jesus reiteradas vezes lhes apresentou. Mas, depois que Jesus ressuscitou, e a gente vai refletir na ressurreição de Cristo amanhã, a alegria renasceu no coração deles. Porque com a ressurreição de Cristo renasceu a esperança e a mente deles se abriu, se expandiu para terem uma compreensão mais completa do que Jesus fez na cruz, do sacrifício de Cristo, da necessidade desse sacrifício de Cristo para a nossa salvação. E olha que interessante agora no verso 21, Jesus ilustra suas palavras dizendo assim, a mulher quando está para dar à luz fica triste porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Eu estou falando agora certamente para algumas mulheres queridas que também são mães. Você que é mãe, que está me ouvindo agora, confirme essas palavras de Cristo, não é? A mulher, quando está para dar à luz, Jesus diz, fica triste porque a sua hora é chegada. Bom, especialmente no tempo de Cristo, quando não havia uma outra opção de parto sem dor, era somente o parto natural, o parto normal.
E as mulheres sofriam muito e sofrem até hoje quando dão à luz assim de parto normal, natural. E a mulher fica triste, fica apreensiva, porque ela sabe que na hora de dar à luz isso vai machucá-la, vai doer, ela vai sofrer. Jesus diz: vocês agora estão tristes como uma mulher quando está para dar à luz, porque a sua hora chegou, mas depois de nascida a criança já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. E não é assim mesmo. A mulher fica triste quando está para dar à luz, porque ela sabe que vai sofrer e sofre mesmo. Mas depois, Jesus diz, de nascida a criança, a mãe já não se lembra da aflição pelo prazer de ter trazido alguém ao mundo, pelo prazer de ter um filhinho, de ter uma filhinha. A maternidade, a paternidade, isso é privilégio que Deus nos dá. Eu não imagino uma mãe que sofreu na hora de dar à luz ao filho, e aí sempre que ela vê a criança, bebezinho, talvez até já um juvenil, ou o filho já cresceu, já virou um jovem, um adulto, e toda vez que a mãe olha para o filho, ela pensa assim: você quase me destruiu, você quase me despedaçou, como eu sofri por sua causa. Será que a mãe fica pensando assim toda vez que vê o filho? Claro que não. Foi isso que Jesus disse, olha só agora no verso 22, assim também agora, vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Ei, meus amigos, eu sei que agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. Você compreende? Jesus estava confortando os discípulos. Naquele sábado, eles deviam ter pensado nessas palavras. Eu os verei outra vez, e o coração de vocês se alegrará, e a alegria de vocês ninguém poderá tirar. Se eles tivessem pensado nessas palavras, eles teriam sido confortados pela palavra do Senhor. Mas certamente eles se esqueceram, por isso se desesperaram. E muitas vezes acontece com você e comigo isso também. A palavra de Deus que nós conhecemos, muitas vezes nós a ignoramos, a desprezamos. Nós temos dificuldade de compreendê-la, ou nós fechamos o coração para compreendê-la, e por isso nós sofremos. Eu quero concluir com um texto de Paulo. Eu disse que são meus autores bíblicos preferidos, não é? João e Paulo. Então eu quero agora compartilhar com você aqui um texto de Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e no verso 12. Primeira carta, capítulo 13, verso 12, está escrito assim: porque agora vemos como no espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Paulo diz assim: porque agora vemos como num espelho de forma obscura. Nos dias de Paulo, no primeiro século da era cristã, os espelhos eram peças de metal polido. Por isso a imagem era turva, era borrada, ou como diz aqui, era obscura. Os espelhos não eram tão bons quanto os nossos de hoje, que mostram tudo, não é? Até o que às vezes a gente nem gostaria de ver. Por isso Paulo diz: agora nós vemos, pensando assim em relação ao conhecimento de Deus, das verdades eternas, agora nós vemos como em espelho, de forma obscura. Então, Paulo diz, depois nós veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Significa que o nosso entendimento da Bíblia, do que foi revelado, não é pleno muitas vezes. Porque, de fato, nem tudo nós conseguimos compreender. E outras coisas talvez a gente nem sequer conheça ainda. Nosso conhecimento das verdades eternas hoje é limitado, é parcial, mas um dia, diz Paulo, nós conheceremos como também somos conhecidos. Um dia, assim como a mente dos apóstolos se expandiu, se abriu depois da ressurreição de Cristo, e eles compreenderam qual era a missão deles no mundo, qual era a missão do Messias, um dia também,
Quando nós tivermos o privilégio de estar com o nosso Senhor na eternidade, nossa mente vai se expandir, vai se abrir para nós termos uma compreensão das verdades eternas, uma compreensão muito mais profunda. E veja, se hoje com o conhecimento limitado que temos, e às vezes até um conhecimento confuso e equivocado, mesmo assim nos alegramos e glorificamos a Deus pela salvação que temos por meio do Senhor Jesus Cristo, imagine você como será quando a eternidade começar e a nossa mente se expandir para uma compreensão maior de Deus, do amor de Deus, dos planos que Deus fez para a nossa salvação eterna. Ou se hoje nós já glorificamos o Senhor com o conhecimento limitado que temos, durante a eternidade nós vamos glorificá-lo ainda mais. Mas até que esse dia chegue, a gente precisa esperar. E lembre-se, esperar com esperança, procurando cada dia mais conhecer a palavra de Deus, segui-la e obedecê-la, pedindo a Deus que nos dê sabedoria para compreender sua palavra e nos ajudar a, mesmo sem entender certas coisas, continuar confiando que Deus é Deus e Ele está cuidando de nós e está nos guiando para a sua eterna presença. Deus lhe abençoe. Espere com esperança. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar tua palavra mais uma vez, Senhor, com os teus filhinhos e filhinhas espalhados por esse país e pelo mundo. E nessa hora eu te peço, Senhor, conforta o nosso coração, Pai, para que quando nós não compreendermos tua palavra, quando o nosso conhecimento for limitado, que ainda assim nós confiemos em Ti de todo o nosso coração. Que a nossa confiança seja inabalável, aconteça o que acontecer, até o glorioso dia quando teremos todas as respostas e estaremos em Tua eterna presença. Oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe. Deus abençoe sua casa, toda a sua família nessa Páscoa. E se o Senhor permitir, certamente Ele permitirá. Amanhã eu terei o prazer de compartilhar com você nossa última mensagem nesse especial de Páscoa da Novo Tempo, Eu Creio. Um abraço. A gente se encontra.